O que faz um analista de logística júnior? Quais são as atividades que geralmente ele faz? Quais são os setores que ele pode ocupar? Qual é a formação e os requisitos que as empresas pedem para quem quer disputar e ocupar esse tipo de cargo em uma corporação? E principalmente qual é o futuro de um analista de logística júnior de acordo com as mudanças que têm acontecido dentro da nossa área? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje, então eu já convido você a se inscrever aqui no canal Logisticas, ativar as notificações e conhecer a minha grade de cursos livres que eu tenho aqui no canal. Vou deixar o link para você conhecer e se inscrever aqui na descrição do vídeo. Vamos lá? O que é um analista de logística júnior especificamente? Quando você olha o título do cargo, analista vem de análise, e análise significa separação de um todo em seus elementos ou partes componentes para conhecer melhor sua natureza, funções, relações, causas, etc. Logística, nós sabemos que é a área que cuida da movimentação de cargas e de produtos no mundo. E júnior é uma classificação dentre três, entre júnior, pleno e sênior, sendo júnior a mais iniciante dentre os graus de analista que existem. Então, o analista de logística júnior é um profissional da área de logística que vai receber os dados, organizar, entender, construir os indicadores, ou pelo menos começar a construir os indicadores, e vai propor soluções baseadas em dados, baseados nesses números que estão ali. Pode não ser ele que vai tomar a decisão definitiva, mas ele vai dar um input, digamos assim, para o gestor, para aquele que vai tomar a decisão. E qual é a posição desse profissional dentro da empresa? Eu expliquei nos meus vídeos anteriores de assistente de logística, que eu vou deixar o card aqui acima, e também no vídeo de auxiliar de logística, que eu também vou deixar o card aqui em cima, que dentro de uma empresa nós temos um organograma. Na parte de cima do organograma, nós temos a alta gestão, que cuida de planejamento estratégico a longo prazo. É ali que está o CEO, o diretor, os gerentes executivos estão ali nesse nível. Abaixo, nós temos o nível tático, que é onde estão os supervisores, os analistas pleno, sênior e o analista júnior. Ele está, digamos assim, no início do nível tático. Abaixo dele é onde está o nível operacional, que é onde estão os assistentes, auxiliares, operadores de empilhadeira, motoristas e demais cargos ali da operação. Então, o primeiro pé, digamos assim, para quem está no nível tático, quase sempre é passar por ser um analista júnior. Esse profissional, diferente dos outros analistas, geralmente é um profissional que ele vai lidar, claro, com dados, mas ele vai precisar de uma supervisão mais constante. Ele tem, muitas vezes, um certo grau de autonomia, mas muitas vezes essas autonomias de decisão precisam ser baseadas na autorização de alguém. É diferente de um pleno, do sênior, que já tem mais autonomia para tomar determinadas decisões. Então, o júnior ele já precisa de mais supervisão constante. Geralmente, ele é um profissional que ele já foi júnior em uma outra empresa ou algum outro setor, ou ele foi assistente de logística. Então, é muito comum as pessoas pularem de auxiliar para assistente para analista júnior e terem esse tipo de crescimento. Esse é o ideal que eu sempre digo para você que está me assistindo aqui no canal. Sempre buscar um crescimento profissional independente da empresa que você esteja. E ele também é um tipo de profissional que ele faz aprendendo e não exatamente ensinando, que já seria uma característica dos outros. E quais são as atividades de um analista júnior? Qual é a formação que as empresas pedem? A melhor forma de explicar isso é trazer alguns anúncios de vagas para você e explicar o que o anúncio está dizendo sobre o analista. Então vamos lá. A primeira vaga que eu tenho é de analista de logística júnior de Manaus, Amazonas especificamente. E o anúncio ele está dizendo para nós o seguinte: atividades: planejar, controlar e acompanhar as operações logísticas, seja de recebimento, armazenagem, movimentação, abastecimento, inventário ou expedição. Perceba que ele usa o verbo planejar, controlar e acompanhar. Ele não está usando o verbo carregar, descarregar, manusear, operar. É diferente. Então, ele vai olhar para a operação, mas num sentido mais analítico. Ele diz também monitorar os indicadores de desempenho. Ele cita a curacidade de estoque e propor melhorias aos processos,
Claro, se ele está lidando com os números, ele vai ser a melhor pessoa, digamos assim, ou a primeira pessoa que pode dar sugestões de melhoria ou de refazer um processo. Ele também diz atuar na interface com PCP, produção, suprimentos e transporte. Provavelmente, nesse caso aqui, ele vai estar com dados que vai ser importante para todos esses setores. Ele também vai dizer acompanhar a programação de cargas e descargas, provavelmente medir o tempo e medir o quantitativo, a volumetria nesse sentido. Ele também diz elaborar relatórios e dashboards logísticos, que é intrínseco, uma atividade fim do analista júnior, otimizar layouts e fluxo de materiais, garantir rastreabilidade via sistema, aí ele vai citar aqui os sistemas, apoiar na revisão dos processos e implementos de tecnologias logísticas. Então ele vai terminar aqui os requisitos não, as atividades que a pessoa vai fazer. Fazem sim sentido para um analista júnior. Você percebe que ele é uma pessoa que ele vai lidar com os números da logística. E esses números vão ser importantes para vários setores. Ele pode não ser a pessoa que vai tomar decisões. Perceba que ele usa verbos de garantir, otimizar, elaborar, atuar, acompanhar, no termo de monitoramento. E dar aquela base de informações para quem muitas vezes vai tomar a decisão. Requisitos. Para essa vaga aqui, ele pede ensino superior cursando ou completo em administração, logística e áreas afins. Claro que quem já tiver finalizado vai ter um ponto a mais ali dentro do processo seletivo. Ele também diz experiência anterior e gestão de equipes. Então, quem já tiver tido alguma experiência anterior como analista em outra empresa ou até mesmo como assistente em outra empresa, pode disputar essa vaga aqui, demonstrando que tem habilidade e conhecimento para executar essas atividades. Exemplo 2. Nessa vaga aqui é uma vaga de analista de logística 1. Ele não diz júnior, mas existem empresas que trocam júnior pelo 1. E ele especifica entregas e planejamento. Ou seja, já dá para você entender que o foco desse analista vai ser específico nesses dois pontos dentro da logística. A logística ela é bem grande. Aqui, no caso, a empresa especificou no que exatamente ele vai ser um analista. O que ele diz nos requisitos, na descrição da vaga? Ele vai falar auxiliar no controle de produtos acabados, verificando as quantidades de entrada e saída de produtos e atualizando o estoque no SAP. Ele vai citar aqui o sistema. Perceba que ele diz auxiliar no controle de produtos acabados. Ele não vai executar, manusear, mas validar em relação a números. Disponibilizar produtos para distribuição e controlar as datas de vencimento dos mesmos em estoque. Perceba que ele usa o verbo disponibilizar, controlar. Ele também diz auxiliar na análise dos estoques e distribuição, verificando o plano de produção, bem como a movimentação dos produtos entre os estoques. Então ele diz auxiliar na análise. Provavelmente vão ter outros profissionais pleno e sênior e ele vai estar fazendo um dos papéis da análise ali dos estoques. Participar do planejamento da montagem dos caminhões, analisando a capacidade de carga do veículo, área de entrega, bem como a distância entre os clientes. Então, observa aqui que já sai de estoque e já vai um pouco para a entrega e roteirização, em termos de números, em termos de planejamento. Cumprir os procedimentos estabelecidos pelas normas de boas práticas de fabricação. Requisitos, aí ele vai citar, ele vai dividir aqui, cursando graduação em administração, logística ou afins, ter experiência na área de estoque, ter habilidade em Excel intermediário, mas eu recomendaria que você tivesse o avançado, mas pelo menos o intermediário. Será um diferencial se você concluiu a graduação e tem habilidade especificamente no SAP e tiver Excel avançado, como eu citei. Então, se você já tiver lidado com o SAP alguma outra vez, isso aqui não é requisito obrigatório, é diferencial numa vaga. Então, essa vaga aqui já deixa um pouco mais claro o que você vai ter que vai poder te destacar ou não dentre outros candidatos. E como que funciona a remuneração de um analista júnior? Que é essa parte aqui que talvez seja a principal para você. Eu posso dizer, por acompanhar muitas vagas de diversos níveis dentro da área da logística no Brasil inteiro, que existe uma certa diferenciação de valores de remuneração. Isso considerando só salário fixo. Eu vou falar aqui desconsiderando comissão ou qualquer outro benefício que a empresa possa dar, falando só de fixo.
Geralmente, Sul e Sudeste pagam as médias de salário maiores, porém o custo de vida geralmente é maior. E Norte e Nordeste tende a ter médias salariais menores, porém o custo de vida pode ser também menor, principalmente no Nordeste. Então eu posso dizer por experiência, por observar muito, hoje no momento que eu estou gravando esse vídeo, pelo menos R$2.000 de base as empresas começam a pagar para um júnior. Tem empresas que vão pagar 2, 2.500, 3, 4 mil reais, tendo essa faixa de 2 a 4 mil reais para um júnior. Isso variando muito do porte da empresa e da região que você está, mas geralmente é dentro dessa faixa de 2 a 4. Segundo o salário.com, que fez uma pesquisa com 23 mil contratados e demitidos nos últimos 12 meses, a média salarial para um analista, seja júnior, pleno ou sênior no Brasil, ficou entre R$ 3.847,71, numa faixa que varia entre 3 a 7 mil reais de salário, segundo o salário.com. E qual é o futuro de um analista de logística júnior dentro da nossa área? Hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, as ferramentas de análise de dados, de inteligência artificial, quem souber utilizar bem como uma forma de acelerar ali o seu processo, a sua análise e souber comunicar isso bem, vai se destacar. A habilidade de comunicação aqui entre setores é muito importante e a habilidade de apresentar esses dados, porque conhecer é uma coisa, saber passar é outra coisa. E é isso que vai diferenciar profissionais júnior, de pleno, de sênior, dos outros níveis de analista. É importante você aprender uma coisa chamada lifelong learning, que é o aprendizado contínuo e saber ter uma visão sistêmica do processo. Mas se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações e de conhecer a grade de cursos livres que eu tenho aqui. Vou deixar o link para você conhecer e se inscrever aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até a próxima.